paz do Messias para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa tarde, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus para todos vocês e falar um pouco dela para todos. Eu quero, da parte do Senhor nosso Deus, pedir a todos vocês que ouçam com clareza e com atenção o que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso quer de todas as nações dos quatro cantos do mundo. O que Ele quer. Muitos dizem que não é preciso mais se arrepender nem confessar pecados. Mas eu quero que vocês ouçam com clareza. Peço a todos vocês que ouçam com bastante atenção e com clareza. No livro de Isaías, o 23º livro da Bíblia Sagrada, livro de Isaías, repito, capítulo 41. Olha o que a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso diz em Isaías capítulo 41, o 23º livro da Bíblia Sagrada. Está escrito assim: o Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem. Está falando com todos os seres humanos, com toda a terra. Renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Ou seja, se você está certo ou errado, se precisam se arrepender ou se não precisam se arrepender. Mas quem precisa de arrependimento nessa tarde, eu sou o primeiro aqui. Preciso do perdão e da misericórdia do Senhor, nosso Deus. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Se o Senhor nosso Deus tem razão, ou se há muitos que dizem ter razão, a não se arrepender. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Foi eu, o Senhor nosso Deus. Ninguém. É Ele que causa, Ele que julga, Ele que salva, Ele quem batiza com o Espírito Santo, Ele quem cura. É o Senhor que faz milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Quem fez com que Ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por Ele? Foi você? Não, mas sim foi o Senhor nosso Deus. Com a sua espada e as suas flechas, Ele os faz virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue e avança seguro. Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Fui eu, o Senhor.
Aleluia. Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Foi eu, o Senhor nosso Deus. Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Ou seja, teve um começo e ele estava lá. E terá um fim e ele estará. Ou seja, ele está bem presente na minha vida e na tua vida, do teu lado e do meu lado. E no final desta vida aqui na terra, quando chegar a hora de irmos embora, tá? Ele estará do nosso lado. É ele quem nos leva para Deus. Se ele não nos levar para Deus, ninguém mais leva. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. As nações distantes viram o que aconteceu e todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o horríveis. Aquele que bate o ferro com o martelo elogia. Aquele que bate o ferro com o martelo elogia o que solda o ídolo. E diz que trabalho bem feito e com prego fixa a imagem no lugar para que não caia. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Abraão, bem amigo do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Abraão creu quando o Senhor nosso Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. O Senhor chamou. E nessa tarde o Senhor nosso Deus chama todos os que estão assistindo esse vídeo para debater com Ele. Se tiver razão, o Senhor nosso Deus perdoará. Se não tiver razão, o Senhor nosso Deus castigará todos os que ama. Ele corrige e castiga. Pois quem tem razão diante do Senhor nosso Deus? Somente aqueles que se arrependem e não praticam mais. Pois o Senhor, ele disse para a mulher que foi apanhada no ato de adultério, ele disse: filha, cadê os teus acusadores? Ela olhou e disse: não vejo ninguém. Ah, não tem ninguém? Não, não. Para onde foram? Foram todos embora. Não te acusaram? Não. Pois o Senhor nosso Deus, ele disse: pois eu também não te condenarei. Mas uma coisa eu te digo: vais em paz e não pequeis mais. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor nosso Deus escolhe, está escolhido. Quando ele separa, está separado. E nunca se arrepende. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados.
todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Não temam, eu os ajudo, eu os socorro, eu os protegerei. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador. Eu o protegerei. Eu sou forte, eu sou poderoso, ninguém pode lutar comigo e ficar de pé. Ninguém. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem pontas de ferro novas e afiadas, você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Ele está falando com todas as nações, com todos. Aleluia, glória a Deus. Todos os que se arrependerem, aleluia, confessarem que o Senhor é o seu Deus, crerem no poder do Evangelho, aleluia, glória a Deus, e forem batizados, serão salvos. Quando o meu povo pobre e necessitado procura água e não encontra, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, diz assim: quando a tua boca estiver seca, eu darei água. Quando estiver descalço, eu dou sapatos, sandálias. Quando estiver sem roupas, eu te dou roupa. Quando estiver doente, eu te curo. Quando estiver enfermo, eu te curarei. Quando estiver com fome, eu te dou comida. Aleluia, glória a Deus. Quando precisares de amigo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu socorro, eu sou e estou do teu lado. Farei com que brotem fontes novas. Farei com que brotem fontes nos vales, e com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos, e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Aleluia, glória a Deus. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel.
O Senhor é rei de Israel, diz. O Senhor, o rei de Israel, que dá no mesmo, o Senhor é rei de Israel, diz. Deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Aleluia. O Senhor, o rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. O Senhor chama. Venham, você não é Deus? Venham me encarar. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nos fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro. E assim nós poderemos ver se vai dar certo o que você diz. Os deuses não têm nenhum poder. Os deuses não fazem nenhum milagre. Os deuses não conhecem nada. Não sabem de nada. Mas o Senhor nosso Deus diz: venham. Ele chama: venham. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses, de fato. Se falam e não se cumprem, é porque não são deuses. São um bando de mentirosos. São um bando de ganhadores de pão. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada, diz o Senhor nosso Deus. Mas vocês não são nada. Aleluia. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso diz assim: ó, deuses, vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso diz assim: ó, eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que alguns de vocês, dá no mesmo sentido, será que alguém de vocês ou alguns de vocês anunciou que isso ia acontecer? Para que nós ficássemos sabendo? De jeito nenhum. Alguns Deus falou disso no passado, para que nós dissemos ele tinha razão? De jeito nenhum. Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Ô glória! Nenhuma nos avisou, glória. Não ouvimos você dizerem nenhuma só palavra, pois os deuses de vocês têm pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem
olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem. Então são o quê? Nada! Não são nada! Pois eu anunciei isso a Sião. Desde o começo, eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Ô glória! Ô glória! Aleluia! Não existe. Não aparece. Não existe. Vou ler de novo. Eu procuro os deuses de vocês, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que faço, porque não são deuses. São apenas metáforas. São apenas coisas criadas por seres humanos. Não valem nada. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Então, não é nada. Não vale nada. Mas o meu Deus, ele tem olhos para ver. Tem olhos para ver. Tem ouvidos para ouvir. Tem mãos para salvar. Tem pés para andar na terra. Aleluia, glória a Deus. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Aleluia, glória a Deus. Gostaram da mensagem, da palavra do Senhor nosso Deus? Então, agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém. Glória a Deus. Não são nada. São apenas metáforas. Coisas inventadas por seres humanos. Não existe deuses. Só existe um Deus. Oh, glória a Deus. Eu te amo, Senhor da glória. Eu te amo, ó Pai, que criou os céus e a terra. Só existe um Deus. Só existe um único Senhor. Todos se acordem. Fique esperto. São apenas metáforas. Não existe deuses. Há coisas inventadas por seres humanos. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não existe deuses. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Só um único Deus, que te chama, que te ama, que te criou, que te formou, que tem mãos para te salvar, que tem olhos para te ver, e que tem boca para falar com você, e que tem ouvidos para te ouvir, e que tem pés que andam na terra junto com você. Glória a Deus, aleluia. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e nunca se esqueça, não existe deuses. Não existe deuses, só existe metáforas, coisas inventadas por seres humanos. Então não vá na cabeça de muitos. Pense bem melhor. Quem você quer seguir? Aleluia, glória a Deus.